Hoje no 8 em Ponto, o nosso assunto é o mercado, um dos mercados que mexem com a vida de muita gente. E claro, um profissional específico desse mercado que sem ele a coisa não anda muito bem não. É o corretor de imóveis. Nosso entrevistado de hoje aqui no 8 em Ponto é corretor há mais de 30 anos e tem 33 anos de atuação no ramo imobiliário. É o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina, Carlos José Baimes. Presidente, muito bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo ao 8 em Ponto. Bom dia, é um prazer estar aqui. Estamos à disposição. Presidente, no ano passado, no ano de 2015, o CRECI, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina, atuou de maneira bastante firme na fiscalização. Foram várias autuações, vários procedimentos realizados, é isso? Perfeitamente. No levantamento que a gente teve agora no mês de março, feito pela fiscalização de Santa Catarina, pelos 14 fiscais que a gente tem no CRECI Santa Catarina, que atuam em todas as regiões. Nós tivemos no ano passado em torno de 20 mil autos de constatação, em torno de 4 mil autos de infrações contra corretores que estavam agindo irregularmente. E isso nos demonstra que cada ano está diminuindo, porque o corretor hoje ele tem um interesse em trabalhar certo, regularmente, para que não, porque o nosso grande cliente é a sociedade. Para atender bem a sociedade, o corretor tem que estar trabalhando regularmente. Bom, a ideia é que o fiscal do CRECI ele visite o município pelo menos 4 vezes por ano para fazer uma fiscalização bastante próxima e eficiente, é isso? Perfeitamente. Nós temos uma meta de no mínimo 3 visitas ao ano a cada município. Hoje nós temos muito pulverizado em Santa Catarina, nós temos 16 mil corretores em atividade em Santa Catarina, em torno de 5 mil pessoas jurídicas imobiliárias, e elas estão pulverizadas em toda Santa Catarina. Santa Catarina é diferente dos outros estados, porque os corretores, eles, no oeste, no sul, no norte, no Vale do Itajaí, ele está pulverizado em toda Santa Catarina. Ele não está só localizado numa grande cidade como em outros estados, nas grandes capitais, nas metrópoles. Qual que é a avaliação do mercado imobiliário hoje? É um mercado que também sente os efeitos da crise e o profissional de corretagem de imóveis está incluído nesse processo? Veja bem, a gente tem dito pela experiência que a gente tem, nós já passamos momentos, o mercado imobiliário já passou por momentos anteriores, pior do que esse. É que a gente acredita que só vai ficar no mercado imobiliário quem seja realmente corretor, que quer seguir a carreira de corretor. A gente chama essas pessoas que vêm para o mercado de paraquedista, de aventureiros, e a gente, claro que a gente não vai falar que não existe uma crise econômica no Brasil, mas o mercado imobiliário ele sempre fluiu positiva, negativamente, mas o mercado imobiliário sempre se manteve, porque todo mundo quer comprar, todo mundo quer vender. E, então, se o corretor for um profissional capacitado, com qualificação, o mercado existe sempre. Sempre vai ter mercado para o corretor de imóveis. E o Conselho atua também muito fortemente na qualificação do profissional, né? Sim, no auxílio a esse profissional. Sim, nós participamos através de outras entidades, a gente sempre dá um apoio institucional, palestras, cursos. A gente fomenta isso porque o corretor ele tem que atender bem o cliente, ele tem que ter um know-how, principalmente hoje, tem pessoas ainda que insistem que não usam as redes sociais, e hoje a gente é sabedor que 70% dos negócios imobiliários vem de redes sociais. A pessoa procura em site, em Facebook, toda a gama de redes sociais, e o corretor tem corretor que não tem e-mail. E a gente insiste, o corretor tem que se qualificar, ele tem que estar para dentro do mundo. Há 10 anos atrás o corretor andava com uma agendinha embaixo, hoje ele tem que ter um iPad. Bom, e quais são as expectativas, os desafios para 2016, para enfrentar esse momento de crise, claro, mas para continuar trabalhando em prol de um setor que cresce sempre em Santa Catarina, que é o de imóveis? Aqui em Santa Catarina, graças a Deus, o estado de Santa Catarina é diferenciado de outros, principalmente o sul. Nós temos regiões que o mercado imobiliário não atingiu ainda, mas tem segmentos como imóveis de alto padrão que está normal. Porque quem compra imóvel de alto padrão não faz financiamento. O que abateu muito foi o cancelamento dos créditos imobiliários, principalmente pela Caixa Econômica Federal, mas tem os outros bancos que estão dando também financiamento, outros bancos privados, e que em Santa Catarina tem algumas regiões que eu viajo bastante, a gente tem bastante conhecimento, a gente tem vários contatos, e tem cidades de Santa Catarina, regiões de Santa Catarina, que o mercado está normal. Claro que
aquele boom imobiliário que estava, com todo mundo construindo, com todo mundo pegando financiamento, o que me preocupa mais hoje é a inadimplência desses que compraram e não têm condições de pagar a prestação. Aí sim, que é uma outra. Só que esse imóvel também vai ter que ser vendido. Então o corretor sempre tem coisa para comprar e para vender. Bom, o senhor é um dos corretores mais experientes de Santa Catarina, são 30 anos como corretor de imóveis, 33 anos no ramo imobiliário. Está mais fácil hoje comprar e vender um imóvel do que antigamente, na época em que você começou na profissão? Na época que eu comecei, em 1986, era telegrama, depois surgiu outras ferramentas, mas hoje, com certeza, é muito mais fácil você negociar. Hoje você não precisa nem sair da sua cidade para mostrar o imóvel para um cliente lá de outro estado. Tu manda a foto, o cliente vê as fotos, tu manda toda a documentação para ele analisar via internet, escaneia. Então, antes nós tínhamos que pegar ônibus para ir a Joaçaba fazer negócio, daí voltava, tinha que retornar por causa do contrato, ia pelo correio, levava 1 ano, 2 anos para fazer um negócio. Hoje a facilidade das coisas e o corretor tem que acompanhar isso. O corretor não pode ficar parado. É nessa linha que o senhor vai quando a gente pergunta como o corretor deve se posicionar nesse momento, ele deve realmente se qualificar, ele deve buscar ferramentas de como tornar atraente um imóvel para um consumidor, fazer o trabalho da melhor maneira possível. Esse trabalho proativo do corretor é fundamental nesse momento agora? Com certeza, Rodrigo. O corretor hoje ele não pode ficar sentado esperando que um cliente apareça na mão dele, no colo que a gente chama. O corretor hoje, os imóveis estão aí para vender, o corretor tem que estar na frente de todo mundo, o corretor ele tem que aparecer, ele tem que crescer, ele tem que ter uma estrutura. Hoje você não precisa nem ter escritório, você vai em supermercado, tu vai em shopping, tem Wi-Fi, mas o corretor ele tem que ter um bom equipamento eletrônico. O corretor hoje tem que ter conhecimento de internet, conhecimento, inclusive, claro, de documentação, que isso aí é primordial. Processo burocrático. Os processos burocráticos. Mas o corretor hoje, ele não pode ficar fadado a sentar num escritório esperando o plantão, que a gente tem conhecimento, o plantão esse de coisa, numa palestra agora que houve em Blumenau, o plantão ele está fadado a acabar. Porque ele não tem mais a necessidade. Claro que tem que ter o showroom lá, né, para levar o cliente lá, mas aquele corretor que fica lá no plantão sábado, domingo, ele está fadado a acabar esse sistema e também o corretor não pode mais ficar esperando que o cliente apareça do nada e venha. É um acaso isso de 1 milhão. Bom, presidente, e para o consumidor também tem a sua parcela de responsabilidade para um mercado cada vez melhor. O consumidor ele precisa realmente se conscientizar de que é preciso ter um profissional gabaritado, qualificado, credenciado junto ao Cresci para que o negócio imobiliário dele seja o melhor possível? Perfeitamente. Veja bem, a Lei 6.530 diz que quem intermedia imóvel é o corretor. Então, o que a gente orienta toda a sociedade, a gente faz campanhas. Procure sempre o corretor credenciado, procure no site do Cresci, a ouvidoria do Cresci, que lá ela vai saber se o corretor é devidamente corretor. Por quê? Porque depois acontece vários casos em Santa Catarina, a pessoa diz, mas eu fui lá no corretor, mas ele não é corretor. Então, a sociedade também tem que se precaver. Por quê? Porque a pessoa capacitada e qualificada para intermediar compra, venda e locação é o corretor de imóveis. Então, como outras profissões, cada um tem a sua profissão e a sua qualificação. Então, a sociedade, a gente fica muito triste que às vezes nos procuram situações esdrúxulas, loteamentos que são vendidos foi um corretor, quem é um corretor? Fulano, não é. E muitas vezes, por que vocês não procuram, não se precavem antes, não busquem primeiro saber quem é a pessoa, aonde que ela trabalha, se ela é devidamente credenciada ao Cresci, porque depois sim, se houver algum problema, a gente pode punir essa pessoa, inclusive civilmente, criminalmente e administrativamente. Tá certo. Presidente do Cresci, Carlos José Baimes, muito obrigado pela sua presença aqui no 8 em Ponto. A gente que agradece, é uma honra estar aqui. Tá certo. Esse foi o 8 em Ponto de hoje com o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina, Carlos Josué Baimes. Segue o SC no ar, que ainda tem muita informação para você com a Sabine Weiler e com a Marcela Varasquim.